Subiu a bola e está no ar. O UERJ no Garrafão. O basquete além da opinião. O melhor e mais completo podcast universitário sobre o basquete do Brasil. Aqui você irá escutar muito debate e informação sobre o melhor basquete do mundo, a NBA, e também sobre o basquete nacional. Chega mais, vem com a gente que vai começar o show. Eu sou Pedro Ernesto e hoje aqui comigo, Mirelle Morisco. Tudo bem? Fala galera, ansiosa pro papo de hoje. Com a gente aqui também está Diego Figalva. Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve. Já fui apresentado, mas eu tô muito ansioso hoje para mais um episódio desse podcast. E esse é o episódio número 3 do UERJ no Garrafão, disponível no ateliê do podcast e na Escola de Narradores, além da sua plataforma de streaming favorita. Já segue a gente e ativa o sininho. Sem mais delongas, começando como sempre, com a NBA. Vamos ao tema de hoje, o prognóstico da temporada 2023-2024. Para começar a debater sobre a temporada da NBA, vamos falar sobre alguns tópicos importantes. Primeiro com o Diego, sobre os favoritos da Conferência Leste. Então, a Conferência Leste hoje está com certeza muito concentrada de talentos, sabe? A gente tem grandes times hoje como o Bucks, o Celtics, o Heat também, que vão com certeza competir ali pelas grandes colocações e talvez uma final de conferência. Tem os Sixers também, que tem uma reformulação com o Nick Nurse, trazendo uma nova filosofia. Assim, acredito que não vai fugir muito dessas quatro equipes ali, apesar de ter um Knicks, um Cleveland Cavaliers, que também corre ali por fora, tenta buscar ali uma vaga ali entre o top 4, mas tirando isso eu não vejo tantas equipes com potenciais de competir hoje. A gente lembra que tem o Orlando Magic, o Detroit Pistons também, que estão em reconstrução, que estão melhorando os seus jovens talentos, estão aqui tentando construir uma equipe vencedora, ali com o Detroit com o Cade Cunningham, o Jaden Ivey, o Orlando Magic com Franz Wagner, campeão olímpico, bom lembrar. Também conta com o Moritz, né, que é o irmão dele, conta também com o Cole Anthony, e assim, essa cultura construída no Magic e no Detroit Pistons ainda não vai se perdurar, apesar de eles contarem com muito talento. Então, voltando ali para os favoritos, ali quem vai competir mesmo, acho que não foge muito dos 4 que eu citei antes, e aí pensar no Knicks, pensar no Cavs, como equipes que podem fazer talvez ser um problema para as outras 4 equipes, mas eu não acredito que no final no final de conferência, semifinal de conferência, vamos acabar voltando a esses 4, como sempre. É um prognóstico parecido com a temporada passada, né? Com certeza. Assim, não muda muita coisa. Eu acho que o Heat, principalmente, começou muito bem sendo cotado como favorito, não teve uma temporada regular tão boa, tanto que se classificou no play-in, né, quase foi eliminado, e chegou até a final do leste. Eu acho que quando o Jimmy Butler tá com vontade, o time todo entra junto com ele e o Miami consegue deslanchar. É verdade. Assim, o Jimmy Butler com certeza é um jogador muito decisivo, a segunda metade da temporada dele foi excelente, assim, mas hoje eu vejo o Heat começando a temporada melhor como começou na temporada passada. Mas não vai fugir muitas coisas. O que você acha, Mirelle? Eu acho que o Bucks tá apostando tudo, principalmente com a chegada do Damian Lillard, pra ajudar ali o Giannis Antetokounmpo. E além dele também o Cameron Payne, que veio do Suns, que é um cara que acelera o jogo e vai participar da rotação. Além dos principais, como o Bobby Portis, do Brook Lopes e do Chris Middleton. Então eu acho que o Bucks é uma grande aposta para essa temporada. E a chegada do Jrue Holiday no Boston Celtics é, assim, incrível, porque o Jason Tatum e o Jaylen Brown vão precisar muito da ajuda dele. E além disso também a chegada do Porzingis, que vai ajudar bastante. Perfeito. Sim, seguindo agora para a Conferência Oeste, quais são os seus favoritos, Mirelle? O meu favorito é o Phoenix Suns, e agora com o Bradley Beal, eu acho que com o KD e o Devin Booker, o time vai dar uma deslanchada boa. O Bradley Beal é um atleta muito talentoso, e eu acho que o ritmo de jogo dele se encaixou muito bem no Phoenix Suns. Então é um time que eu tô bem ansiosa e que eu tô apostando muito nele para essa temporada. E também o Golden State com a chegada do CP3,
Eu acho que ali ajudando o Klay Thompson e ajudando o Stephen Curry, eu acho que pela pré-temporada a gente ainda pode ver que merece fazer uns ajustes. No primeiro jogo dele jogando pelo Golden State ainda ficou uma coisa meio perdida, ele não sabia se dava assistência pro Curry ou assistência pro Klay Thompson, e aí acabou misturando tudo. Mas com ajustes até o final da temporada tem tudo pra ser um favorito, afinal o CP3 merece um título na NBA há bastante tempo. Com certeza. E você, Diego? Assim, cara, Conferência Oeste, eu confesso que acho que é a primeira temporada que eu vejo que não existe um favorito nessa conferência. Eu acho que uma conferência da NBA tem 15 times e eu consigo citar literalmente 12 equipes que conseguem competir essa temporada, sabe? Eu tenho um hot take aqui que não vai acabar entrando na sua parte de hot takes, que é o Spurs, sabe? Eu acho que o San Antonio Spurs tem uma equipe, assim, eu tenho certeza que eles tancaram de propósito na última temporada, sabe? Quem assistiu o início da temporada do Spurs sabe que o Devin Vassell, o Jeremy Sohan, são jogadores que já estão prontos, jogadores que estão, assim, conseguem vencer jogos, conseguem desempenhar muito bem na temporada, mas eles sabiam que eles precisavam do Victor Wembanyama e caiu no colo deles, sabe? O jogador que provavelmente vai ser o melhor jogador dos nossos próximos 20 anos, quem acredita sabe, quem viu a pré-temporada já imagina, e, assim, eu acho... É uma hot take, claro, porque eles literalmente tiveram a pior campanha junto com o Detroit Pistons na temporada passada, mas eu acho que eles já vão vir nessa temporada como provavelmente uma das melhores defesas e uma equipe muito competitiva. Mas além do Spurs, que é uma hot take, não é confirmado que eu vou dizer que eles vão para os playoffs, tem muitas equipes que são, assim, completamente capazes. Vou citar as que não são as principais, que a Mirelle já falou, que é o Warriors do Suns, tem o Minnesota Timberwolves, com o Anthony Edwards, também tem uma grande equipe. O Pelicans com o Zion saudável, né? Se o Zion jogar uma temporada inteira, sabemos que o Pelicans, que na temporada passada liderou a Conferência Oeste, quando o Zion esteve saudável, ele acabou se lesionando mais uma vez e aí a equipe decaiu, mas com o Brandon Ingram, CJ McCollum... Depois teve uma decaída muito grande. Né? Sim, exatamente. Mas todo mundo sabe que o Pelicans é muito capaz. Além do Pelicans, a gente tem o Clippers, que já é uma equipe antiga, tá competindo há muito tempo. Tem além do Clippers, a gente consegue dizer... Não sei se o Houston Rockets, acho que o Houston Rockets ainda tem um caminho a percorrer nos seus jovens, diferente dos Spurs. Mas agora com a chegada do Fred VanVleet no Houston Rockets, eu acho que tem tudo pra deslanchar. E além do Jeff Green, que também jogou com os Nuggets na temporada passada e foi campeão. Sim, então ele ajudando o Jalen Green, que é o ex-novato, mas que já se destacou demais no time do Houston. Eu acho que tem tudo pro time, não necessariamente ir pros playoffs, talvez eles disputem o play-in, mas ter uma temporada mais regular, uma temporada mais decisiva. Com certeza. E ainda tem o Dillon Brooks. Não, o Dillon Brooks, que é uma lenda da NBA, assim, deixando claro. Mas bem lembrado do próprio Nuggets, gente. A gente consegue esquecer que o Nuggets foi campeão na última temporada. E assim, é uma equipe que não mudou muita coisa, perdeu o Bruce Brown ali, que era bastante importante. Mas a gente tá falando do melhor jogador do planeta hoje. Nenhum jogador se compara ao Nikola Jokic. Eles não tem um jogador que desempenha perto dele. Assim, a gente tem nossos 5 grandes jogadores da liga hoje, que são provavelmente Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, o Luka Doncic... Curry. Mas o LeBron James, eu acho que ele não tá entre os 5 hoje. Já esteve por mais de 20 anos, acho que tá bom pra ele já. Mas, assim, lembrando que o Nikola Jokic é o principal jogador da liga hoje, provavelmente o jogador que vai melhor desempenhar de novo na temporada. E não podemos descartar o Nuggets também com uma equipe muito coletiva, uma equipe que vai lutar pela briga. Mas então, para os meus favoritos do Oeste, respondendo a sua pergunta, Pedro, eu não tenho nenhum. Eu acho que existe um equilíbrio gigantesco assim nessa conferência. E eu acho que vai ser muito interessante assistir essa parte da temporada, de ver qual equipe vai se desempenhar mais. Tem que lembrar também que o Ja Morant, que tá no Memphis Grizzlies, sim, e ele ganhou bastante apoio nessa temporada. Tá Perfeito. Jogando com ele também o Marcus Smart, que é um jogador bem experiente. A gente já viu o desempenho dele no Boston Celtics. Então eu acho que o time foi montado pro Ja Morant, né, que é Sim. o líder da equipe, sem dúvidas, mas de uma forma de impulsionar ele nessa temporada. Porque a gente vê muito, por exemplo, times bons, mas com jogadores únicos, como o Dallas Mavericks e o Luka Doncic. Ele tem a vontade de jogar, mas às vezes o time não acompanha. E do Memphis Grizzlies estava acontecendo a mesma coisa. E agora eu acho que com esse reforço pro Ja Morant,
pode caminhar bem nessa temporada. Então, lembrando que o Ja Morant vai ficar 25 jogos sem jogar, né, por causa da punição dele, que ele tomou por causa de ter aparecido em público com uma arma. Mas, assim, não descarto o Memphis Grizzlies como também um possível candidato a essa Conferência Oeste, é uma grande equipe. E o próprio Dallas Mavericks, que, assim, a gente não pode, assim como eu falei do Nuggets, não podemos menosprezar Luka Doncic, que é, assim, o grande jovem da NBA hoje, que conta com a ajuda ou não, do Kyrie Irving. E é uma equipe que pode realmente, assim, surpreender nessa temporada, já falando do nosso próximo tópico também, que eu vou deixar você apresentar, Pedro. Mas a gente tem algumas equipes que realmente podem desempenhar mais do que a gente está prevendo. E nesse caso, Mirelle, já que o Diego já abriu o tópico, dos times que podem surpreender, tanto da Conferência Leste quanto da Oeste, quais você destacaria? Eu destaco o Cleveland Cavaliers com o Donovan Mitchell, junto com o Jarrett Allen, o Darius Garland e o Caris LeVert. Eu acho que é um time que foi montado na temporada passada com a experiência do Donovan Mitchell para ajudar, mas é um time que tem muito potencial e é um time pra gente ficar de olho nessa temporada que tá chegando. É um dos meus jogadores favoritos, não vou mentir, então eu tô bem ansiosa pra ver. O Donovan Mitchell? Sim, ele mesmo. E o Darius Garland também. Todos, eu acho, do Cleveland Cavaliers são meus jogadores favoritos e eu acho que o time tem muito potencial pra essa temporada, então é um time pra gente ficar de olho. E também não posso deixar de falar do meu favorito, Chicago Bulls, com todo mundo aí saudável, principalmente o Lonzo Ball. É um time pra deslanchar, principalmente com a atuação do DeMar DeRozan e com a atuação do Zach LaVine em conjunto. Então eu acho que a gente pode esperar que, se o Chicago Bulls manter o nível, ele é um time pra gente ficar de olho nessa temporada. Só 2 pontos que eu queria destacar. Eu gosto muito do Evan Mobley, que faz o garrafão junto com o Jarrett Allen. Acho que é legal a gente ter um garrafão grande da NBA, né, formado por 2 bigs de novo. E da questão que você falou do Zach LaVine, né, que por pouco não saiu do Chicago Bulls, né? Você teve muito burburinho nessa off-season sobre isso. E passar agora pro Diego, falar dos times que podem surpreender, além dos que ele já comentou. Então, lembrando que já comentei do Spurs, que pra mim vai ser a grande surpresa da temporada, que não é bem uma surpresa, as pessoas já sabem do potencial da equipe, mas ver eles de fato desempenhando vai ser interessante. Surpreender, eu acho que tem todo um significado, assim, a gente pode pensar tanto positivamente como negativamente, mas falando da surpresa positiva, o OKC, o Oklahoma City Thunder, também é uma equipe que pode dar o próximo salto nessa temporada. Por isso que eu acho que o Oeste está tão disputado, tem tanto talento e muitas equipes que estão bem construídas, sabe? Eu acho que o Portland Trail Blazers, não sei se chega a um play-in da vida, mas vai ser divertido acompanhar Scott Henderson e todo o Young Core, né? O núcleo jovem que eles puderam produzir nessa temporada. Mas, assim, acho que as grandes surpresas vão ser Spurs no Conferência Oeste e talvez ali um Hawks, um Knicks, que já surpreendeu bastante na temporada passada. Mas fora isso, eu vejo um grande equilíbrio na parte da Conferência Oeste. E na Conferência Leste eu só vejo as grandes 4 equipes novamente. E sem muita surpresa, sem muita competitividade, na verdade, vou falar assim. E o Memphis Grizzlies com Derrick Rose, Luke Kennard, ex-Clipper, Marcus Smart. Alguma previsão? Então, o Grizzlies, cara, eles ficaram na segunda colocação na última temporada. Acho que eles têm uma equipe já bem estruturada. E com o Ja Morant em quadra, né? Porque ele perde muitos jogos ou por punição ou por lesão. Eu acho que a equipe tem tudo para ser uma das principais da Conferência Oeste. Mas é aquilo, se você olhar a tabela da temporada passada, do 1 até o 12, você consegue ver equipes que podem fazer um playoff, sabe? E, assim, falando por cima, Clippers, Lakers, Grizzlies, Kings, que ninguém não citou até agora, o Sacramento Kings, que fez o primeiro playoff em muitos anos, e uma equipe que tá muito bem montada, com De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, e muitos outros jogadores. Tem o próprio Pelicans, que já citamos, o Timberwolves, e assim, você consegue olhar a tabela inteira e você falar, cara, eles têm muito talento aqui, eles têm uma boa equipe aqui, e por detalhe, ou por lesão, ou por qualquer coisa que seja, ou por acabarem sendo pior em desempenho mesmo, eles acabam não ficando nos playoffs, mas a Conferência Oeste em si tem muito talento. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que o Grizzlies vai pegar uma vaga direta dos playoffs, vai ficar entre os 6 primeiros, com certeza.
E talvez a gente veja um grande salto de Ja Morant depois que ele voltar da punição, se ele aprendeu com os comportamentos dele, que eu acho uma posição, um overreact, inclusive, da NBA, fazendo a crítica aqui. Mas se ele focar nas pessoas que estão do lado dele e na equipe que ele quer fazer ser vencedora, eu acho que ele vai deslanchar e com certeza aparecer no top 15, top 10 de MVP temporada, porque ele é um grande jogador. Eu concordo que também é uma posição até desproporcional da NBA, principalmente em comparação com alguns casos de atletas Outros muito casos, piores. né? Verdade. E só destacar, né, que toda a filosofia e estrutura do esporte americano, né, conduz esse tipo de coisa que você falou, né, de muitas equipes com condições de competir, e isso é muito legal. Acho que principalmente na Conferência Oeste, a gente tem essa projeção, tipo, acho que nos últimos 10 anos podemos dizer isso, que tem equipes competitivas, que tem algumas histórias que, né, fazem a liga acontecer, que nos surpreendem. A própria do Kings na temporada passada foi muito legal. Então é sempre bom acompanhar essas coisas que, tipo, a liga americana é bem justa nesse sentido. Pois é. Muita gente fica só preso nos times principais, nas equipes principais, mas a gente tá falando sobre as outras equipes também. Então é legal ver essa disputa mesmo entre as equipes, o que vocês destacaram antes. Sim. Falando da Conferência Leste agora, que eu acabei jogando assim pra nada, que eu não citei tantas equipes, eu acho que, como eu já citei, o Magic tem um bom young core, tem um núcleo jovem bem interessante. O próprio Bulls, que, discordando um pouco da Mirelli, não acho que é uma equipe tão competitiva assim, mas é legal assistir, sabe? DeRozan é um excelente jogador, o Zach LaVine tem muito potencial pra dar o próximo passo, mesmo já sendo um pouco mais velho. Além desses, eu acho que destaco o Pistons, que agora contando com um dos irmãos Thompson, e também o próprio Nets, assim. Apesar de que o Nets é uma equipe bem esquisita, vai ser legal ver eles essa temporada, porque é uma equipe que saiu do provavelmente o melhor Big Three da história, que fracassou, e agora com uma equipe completamente reformulada, com todos os jogadores que anteriormente estavam, não estão mais, e no meio da temporada, e o legado do Kevin Durant, o legado do Kyrie Irving, do James Harden na temporada passada, foi garantir, sei lá, eu não lembro exatamente qual. Em algum momento no início da temporada eles lideraram a conferência, sei lá, com 24/7, 28/7, não lembro qual é o dado. E eles, depois que todas as trocas ocorreram, eles terminaram a temporada com um recorde de 45-37, que é um recorde muito inferior pelo que já tinha sido feito. Então, a equipe piorou muito, mas ainda se manteve a jogar os playoffs, né? Enfrentou ali o Sixers, né, na temporada e foi varrido, tomou um 4-0, mas é aquilo, é uma equipe que vai ser interessante de ver, se vai se desempenhar bem, se vai precisar de mais alguma coisa, se vai pro rebuild, o que vai acontecer com o Nets, a gente só vai descobrir vendo. Vai ser muito curioso, porque tem muitos jogadores que talvez estão no seu possível auge, assim, podemos dizer, o Michael Bridges principalmente. Mas, assim, agora começando a temporada do zero, realmente vai ser muito engraçado acompanhar, já que a gente tinha uma imagem muito diferente do Nets nas últimas temporadas. E agora, passando para, então, o nosso quadro Hot Takes. Nele, nossa mesa opina sobre determinado assunto em 30 segundos ou menos. Vamos lá! Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard serão a melhor dupla da NBA? Verdadeiro ou falso, Diego? Então, o Giannis e o Dame, todo mundo conhece o potencial. Sabemos o que eles fazem sozinhos e o que eles podem fazer juntos, porque são jogadores que se completam. Pra mim, a disputa aqui dessa dupla é se eles vão ser maior que o Kobe e o Shaq, se eles vão ser maior que o Magic e o Kareem, sabe? Eu já vejo um pouco mais à frente, acho que eles vão ser, de fato, em quadra, a melhor dupla da NBA, mas falta saber se eles vão ser vitoriosos juntos e se eles vão construir uma história bonita pra franquia do Bucks. Então, discordando do Diego, pra mim é falso. Eu acho que a gente colocou também muita expectativa na temporada passada, por exemplo, no Kyrie junto com o KD e junto com o Harden. E não foi tudo aquilo que a gente esperava. Então eu acho que vai exigir uma adaptação de jogo. O jogo do Lillard no Portland era individual e agora ele vai ter que vir em dupla. Então eu acho que a gente tá mais pra análise de observação dessa dupla, né, do Giannis e do Dame, do que seria a melhor dupla por enquanto. O Golden State Warriors adquiriu o armador veterano Chris Paul, em troca que enviou Jordan Poole para o Washington Wizards. Com Paul, Golden State tem o que é preciso para conquistar mais um título, Mirelli? Então, sou muito fã do CP3,
mas na pré-temporada ele ainda não entrou de fato no jogo do Golden State. Eu acho que ele ainda não se adaptou. Mas é um trabalho a longo prazo, a gente tem uma temporada inteira pela frente. O homem merece um título. Estou bem ansiosa para ver ele no Golden State, que é um time que tem uma maneira particular de jogar, que gira em torno do Curry, mas todos os jogadores aprendem com ele, e o CP3 já chega com uma experiência de muitos anos de NBA, passando por vários times. Então eu acho que sim, ele tem tudo para conquistar um título esse ano. Então, em discordância com a Mirelle, eu não acho que o Golden State Warriors vai ser favorito a um título por causa do Chris Paul. Eu acho que já era um favorito antes, porque a gente tem um dos melhores armadores da história e um core, né, um núcleo de time que já foi muitas vezes campeão e se perdura até hoje. Acho que eles podem retornar ao grande palco das finais da NBA, e o Chris Paul vai ajudar nisso, com certeza. Mas eu não vejo o Golden State sendo o principal time da Oeste hoje. Com as adições de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, o Boston Celtics tem o seu melhor time em muitos anos, Diego. O seu Boston Celtics. Pois é. O meu Celtão, assim, eu acho que definitivamente é o melhor time que o Celtics produziu na carreira do Tatum, sabe? A gente teve aquele grande time em 2018 que deu errado, que foi com o Gordon Hayward e o Kyrie Irving. E deu muito errado, assim, com uma lesão histórica do Gordon Hayward, o Kyrie Irving com problemas de disciplina. Mas com o Porzingis e o Jrue Holiday, com certeza é um núcleo muito forte que o Boston Celtics construiu ao redor do Tatum e do Jaylen Brown. Então, desde 2008, né, com Kevin Garnett e com o Paul Pierce, que era um time dos sonhos e que conquistou o título, o Boston Celtics vem esse ano da mesma forma. A adição do Jrue Holiday, pra mim, foi uma das melhores. Ele se encaixou muito bem. Desde a pré-temporada ele tá jogando muito, muito mesmo. E vai dar muita assistência pros Jays, né? E com a chegada do Porzingis também. Então, é um time que, mesmo não sendo o Boston Celtics, eu tô ansiosa pra ver jogar. Luka Doncic e Kyrie Irving podem levar o Dallas Mavericks a ser um contender? Um dos times que irá brigar pelo título nesta temporada, Mirelle? Depende do Kyrie. Se o Kyrie estiver disposto a jogar, sim, porque o Luka Doncic está sempre disposto a jogar. Mas se ele não tiver, vai ser igual na temporada passada. Houve uma expectativa que não foi cumprida, mas tudo depende dele. Eu assisti poucos jogos do Dallas Mavericks na temporada passada, mas eu acho que o problema da equipe não tá na dupla. Eu acho que é uma grande dupla de armadores que estão aprendendo a se complementar. E eu acho que vai mais dos role players, né, dos jogadores que vão ajudar a dupla a tornar a equipe um contender. Mas com certeza, falando de Luka Doncic, assim, ele às vezes faz o time dele ser contender sozinho. Então, eu acho que o Dallas Mavericks tem potencial para ser, mas não vai ser nem hoje, nem amanhã e nem na próxima temporada, talvez. E para encerrar, qual desses dois jovens times pode surpreender mais? Orlando Magic ou Houston Rockets? Diego? Cara, que pergunta difícil, assim. São equipes tão brilhantes, assim, em talento, sabe, pro futuro. Eu queria dizer que eu acho que eu fico com o Orlando Magic. Eu acredito muito no Franz Wagner, no Paulo Banchero e no Cole Anthony como trio, assim, como equipe, sabe? Eu acho que eles vão ser jogadores que vão se formar para criar uma equipe vencedora e não virarem All-Stars, jogadores MVPs, mas vão criar uma equipe vencedora. Mais do que o Houston Rockets, que tem o Jalen Green, que eu imagino que seja um jogador de muito desempenho individual, sabe? Então eu fico com o Orlando Magic. Então, eu vou ficar com o Houston Rockets, porque eu acredito muito no Fred VanVleet. Eu acho ele um jogador experiente muito bom e que vai ajudar muito, principalmente o Jalen Green, que já estava se destacando no Houston Rockets. E com a chegada do Jeff Green também, que a gente falou lá no início, né? Que ele jogou pelo título ano passado do Denver Nuggets. Então, a minha torcida vai pro Houston Rockets. E esse foi o Hot Takes de hoje. Obrigado, pessoal! Chegou a hora de falar do nosso basquete no quadro Laranja, Verde e Amarelo. Solta a vinheta, produção. Vamos lá, vamos falar um pouco do basquete nacional. E assim como no bloco sobre NBA, vamos falar sobre as nossas expectativas para a temporada do NBB. Começando a falar sobre o nosso basquete, vamos começar com alguns tópicos importantes. O primeiro, se Franca é novamente favorito. Começando por Mirelle. Então, ele é atual bicampeão do NBB.
E em setembro desse ano, ele venceu o Mundial de Clubes do Telekom Basketball da Alemanha. Então, ele já vem forte. Eu acho que toda essa mentalidade de um time vencedor ajuda muito ao longo da temporada, principalmente do bicampeonato e principalmente da vitória recente. Então, sim, o Franca é novamente favorito. E você, Diego? Então, o Franca é uma grande equipe ainda, sabe? As últimas 2 temporadas do Franca foram históricas, com grandes equipes, o MVP, o Lucas Dias, o Lucas Mariano e tal. Mas a equipe perdeu muito nessa temporada. Ela perdeu o Lucas Mariano, que tá suspenso e provavelmente vai acabar assinando com o Flamengo. Perdeu o Reinan, que daria o grande passo na equipe agora. O Renan dos Santos foi jogar nos Estados Unidos, acabou preferindo dar o seu último ano de desenvolvimento a jogar nos Estados Unidos, se acostumar com a língua, com a cultura e tentar ser um grande jogador na NBA. Mas ele daria o próximo passo no Franca e ele seria provavelmente um dos principais jogadores da liga hoje, aqui no Brasil. Mas a equipe perdeu o próprio Jorginho também, que é o meu jogador favorito brasileiro hoje, é o jogador que eu mais gosto. A equipe ainda tem muito talento com o Lucas Dias, com o Scala, né? Falando do argentino aqui que se aposentou, mas enfim. Eu acho que a equipe é uma das favoritas, mas não é o grande favorito como era nos anos anteriores. A equipe ainda se mantém muito forte. Provavelmente vai chegar no semi, nos playoffs, vai disputar. Mas eu não vejo eles como a grande equipe do NBB. Eu nem acredito que tenha uma nessa temporada, pra ser sincero. Que isso? E o meu Flamengo? Pois é. Enfim, ela já puxou a próxima discussão. Cara, o Flamengo... Assim, eu gosto muito do Flamengo, gosto muito do Didi. Assim, Eu também. Acho que o Didi não foi o jogador que ele era nos Estados Unidos. Não foi o jogador que ele pôde ser, assim, que ele poderia ser lá fora na gringa. Mas eu acho que aqui ele tem tudo pra desempenhar o grande basquete que eu sei que ele tem, sabe? O Flamengo começou mal esse primeiro jogo contra o Minas. Jogou muito mal, jogou muito ruim contra o Minas na primeira rodada. Mas ele se redimiu no jogo de domingo contra o Pato. Sim. Pato Basquete. E principalmente com o Didi. Pra mim, que tava lá, foi incrível. Eu sou muito fã do Didi. Então, ver ele jogando assim de pertinho e ver que ele tá se encaixando na equipe do Flamengo. Eu acho que principalmente na parte defensiva, o Didi, ele tá ali seguindo por essa parte e tá dando muito certo. E claro, quando é necessário os pontos, ele é acionado e tudo dá certo. E ele vai lá e brilha, não só porque ele é meu jogador favorito, mas porque ele é um jogador que tem esse potencial. Então, o Flamengo também conseguiu conquistar, né, novas adições pro time, que já funcionaram no domingo. Eu acho que no dia 13 ele tava ali engatinhando ainda, mas no dia 16 ele já veio bem, bem forte. Então, eu acho que o Flamengo... Com certeza ainda tem um time bem qualificado. Vai ser provavelmente o top 2, top 1, top 3 dessa temporada. Com o Gui Deodato, a gente tem o Balbi também. O próprio Gabriel Jaú. Sim, jogadores que já mostraram que podem ser um dos principais do NBB. E que vão continuar desempenhando muito bem, sabe? Mas, enfim, acreditando, eu acho que... Perguntando assim se é o ano do Flamengo, eu respondo a princípio que não. Mas que pode ser. Como flamenguista esperançosa, eu acho que talvez ele vai, não assim de cara, tipo, nossa, o Flamengo já vai chegar ganhando e tudo mais. Mas eu acho que é uma equipe a longo prazo que a gente pode ficar de olho, como você falou, que vai chegar lá na frente. Sempre bom destacar que, assim como a gente comentava da NBA, que tá com um equilíbrio muito grande, a princípio essa temporada no NBB também. E lembrar também que na temporada passada, eu lembro que no último Oeste no Garrafão, a gente falou do Franca, e até então o Franca tava numa sequência muito boa, que ganhou todos os jogos da temporada regular, só que começou os playoffs muito ruins depois daquele nosso programa, mas de fato foi campeão, né? Então... lembrando que o Franca quebrou o recorde, né, de mais tempo invicto. Foram uns 46 ou 48 jogos, não lembro agora, mas era um recorde do Bauru Basquete, uma equipe lendária também, que tinha ficado quase um NBB e meio invicto, mas o Franca foi lá e destronou esse recorde. Mas assim que começou os playoffs, todo mundo tinha dito que o Franca ia atropelar, passar por cima, mas a gente sabe que o playoff é um jogo diferente, são os ajustes pessoais para cada jogo, e o Franca teve muita dificuldade para passar do Minas. O Unifacisa quase ganhou do Franca. Muita dificuldade para passar do Minas, do Unifacisa na primeira fase, e... Na final também contra o São Paulo, assim, o jogo foi até 5 jogos. Então o Franca jogou todos os jogos possíveis nos playoffs, sabendo que a gente tinha
antes achado que não ia acontecer. E falando um pouco sobre esse equilíbrio que a gente já comentou, destacamos tanto Franca quanto Flamengo, mas também há times para a gente ficar de olho. E quais você destacaria nesse momento, Diego? Como carioca, assim, como quem gosta de ver basquete com muito potencial, com muito dinheiro envolvido, falar primeiramente da volta do Vasco e Botafogo. Acho que são equipes para ficar de olho, são equipes para se analisar, mas falando de quem já tava, né? Porque os caras vão chegar e sentar na janelinha, não vou fazer isso. As equipes que já estavam no NBB da temporada passada e que podem surpreender, eu sempre cito eles, é uma das equipes que eu acho mais forte. O Minas Tênis Clube, com certeza vai disputar o playoffs e vai ser um dos favoritos a tentar conquistar o título. Venceu do Flamengo já na primeira rodada, num jogo ruim do Flamengo, mas que o Minas não tem nada a ver com isso, só passou por cima. Cito São Paulo, finalista da última temporada, também equipe que tem que ficar de olho, uma equipe que sempre surpreende, traz jogadores novos todos os anos, sempre um jogador de 19, 20, 21 anos ali, que se desponta, que se destaca na equipe, seja vindo do banco, seja como titular. É uma equipe que tem, assim como o Philadelphia 76ers na NBA, é uma equipe que tem muitos MVPs, sabe? Vários jogadores durante a história do NBB foram MVP jogando pelo São Paulo. Então, enfim, acho que esses dois, assim, pra ficar olhando, o Minas e o São Paulo com certeza, além do Botafogo e do Vasco. E você, Mirelle? Eu ficaria de olho no Vasco, que tá chegando com tudo, principalmente com o técnico, o Léo Figueiró. E o Botafogo também. Eu acho que são times que estão chegando agora e são sempre times que chegam naquela vontade de se fazer presente, né? De voltar depois de tantos anos. Então eu destacaria esses dois pra gente ficar de olho. Bom, do meu destaque acho que vai ficar para as equipes paulistas, né, principalmente, que tem um basquete muito forte, né? Destacar tanto paulistano quanto Mogi, que normalmente sempre chegam bem nas fases do NBB. Sirene tocou e chegamos ao fim do programa de hoje. Agradecer a participação tanto do Diego quanto da Mirelle. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Segue a gente que tem muito UERJ no Garrafão vindo por aí. Compartilhe esse episódio com todos que gostam de basquete e até a próxima. Este podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, direção, roteiro e produção de Maurício Luz e edição de Ramon Lemes. Esperamos vocês no próximo episódio. Vem coisa boa por aí, segue a gente. UERJ no Garrafão, o basquete além da opinião.